Oi, gente. Espero que vocês estejam todos bem, frente ao contexto em que estamos enfrentando, não é mesmo? E vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Brenda, educadora de literatura das turmas 3 e 4. Então, creio que alguns de vocês não me conhecem, né? O pessoal da turma 1 e 2. E a gente, enquanto equipe, né, da Alternativa, decidimos gravar essas aulas em conjunto, né? Organizar as aulas em conjunto. Então, em algumas semanas vocês vão ter que lidar comigo e nas outras semanas com os meus colegas. Essa aula, então, vai ser basicamente do contexto histórico do romantismo, que eu vou mandar o slide, e ele vai estar passando aqui no vídeo também, na videoaula. Vai ser sobre o contexto histórico e a primeira geração do romantismo. Acho importante falar que eu não vou, assim, me aprofundar muito em vários detalhes, porque já tá bem mastigado nos slides. Então, não tem necessidade de mastigar mais ainda. Então, começando pelo primeiro slide ali, do período de transição, a primeira informação que a gente tem é que, ao mesmo tempo, enquanto estavam acontecendo as últimas produções do arcadismo, veio a família real portuguesa para o Brasil em 1808. E foi a partir disso que começou o processo de independência do Brasil, né? Então, o Brasil, que antes era colônia, começou um processo de emancipação. Então, o período compreendido de 1808 a 1886 é justamente esse período de transição, com grandes influências francesas e inglesas que foram trazidas pela família portuguesa, né, a família real portuguesa. O foco artístico e cultural do Brasil mudou o centro da Bahia, anteriormente no arcadismo, que era, inclusive, a capital da colônia desde 1763, há bastante tempo, mudou para o Rio de Janeiro, né? Onde era o foco, onde acontecia tudo. Com a vinda da família real, os livros puderam ser impressos no território, em função da imprensa régia, derrubando a medida que proibia sua impressão e difusão sem autorização prévia de Portugal. Então, com essa emancipação que o Brasil teve do seu conteúdo, né, de poder fazer circular o seu conteúdo aqui dentro, foi um passo bem importante para a futura independência que acontece em 1822, com Dom Pedro I, o que deu início ao desenvolvimento da literatura e também ao sentimento de nacionalidade no território, que é um tema muito importante, que vamos falar muito daqui para frente, né, que é uma das principais características do romantismo. No próximo slide, para a gente começar a falar de contexto, né, histórico, eu coloquei A Liberdade Guiando o Povo, que é uma obra do Eugène Delacroix, e o meu francês está péssimo, então é difícil fazer melhor que isso, que é um quadro bem significativo justamente do início da Revolução Francesa, que foi um marco inicial assim do romantismo, né, que influenciou o romantismo muito, 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 muito. Eu queria falar um pouco sobre a Revolução Francesa, mas assim, eu já gravei algumas vezes esse vídeo, tá? Porque eu tive vários problemas técnicos. E eu penso que vai dar muito tempo se eu me aprofundar muito sobre a Revolução Francesa, mas eu creio que vocês já devem ter tido a Revolução Francesa com a equipe de história, ou vocês virão a ter, e eu peço que vocês prestem bastante atenção nesse período, porque dizem que é a mãe de todas as revoluções, né? A Revolução Francesa ela é bem importante. E ela vai dizer muito sobre as próximas características do romantismo que eu vou falar aqui em aula. E eu creio que vocês vão conseguir fazer uma conexão melhor dos fatos, conhecendo mais sobre a Revolução Francesa. Eu botei uma breve descrição de como que é o quadro, né? Que é uma mulher representando a liberdade, guiando o povo por cima dos corpos dos derrotados, empunhando a bandeira da Revolução Francesa numa mão e segurando um mosquete com baioneta na outra, que era uma arma usada em guerra. Então, aqui no próximo slide, sobre o contexto, a primeira coisa a se ressaltar sobre isso é justamente o fato de que, enquanto no arcadismo a gente tinha uma ascensão da objetividade, da racionalidade, do homem que pensa e que a inteligência é o centro de tudo, dentro do romantismo é justamente o contrário. É a emoção, a imaginação, a subjetividade, o lirismo. E também, ao mesmo tempo, teve uma grande rebeldia intelectual, trazida pela Revolução Industrial, pela Revolução Francesa e etc., onde a gente tinha um governo despótico, absolutista, que foi
passado para o liberalismo, né, após a Revolução Francesa, inclusive, se eu não me engano. E o liberalismo é baseado basicamente em liberdade, basicamente é ótimo, é baseado na liberdade individual, né, nos âmbitos político, econômico, religioso e intelectual. A liberdade vai ser também uma grande palavra aqui dentro, né. Sentimentalismo, liberdade, nacionalidade são palavras-chave, na minha opinião, para compreendermos o romantismo, né, em sua essência. O romantismo surgiu na Europa em meados do século XVIII, com um marco inicial sendo o lançamento, a publicação do livro O Sofrimento do Jovem Werther, escrito pelo Goethe, não sei falar o nome dele, porque ele é alemão, mas foi lançado em 1774 e foi o marco inicial do romantismo na Europa. E esse livro é bem interessante pra gente pensar as características do romantismo também, porque é um livro que traz muita subjetividade do próprio autor principal, do protagonista, do próprio protagonista do livro, personagem principal, era essa palavra que eu queria. Ele tem muita crise existencial ali dentro, um conflito interno muito grande, tudo isso gerado pelo amor, né? Um sentimento em exagero que leva ele, por fim, ao suicídio, né? Um escapismo extremo, que no romantismo é um assunto bem tratado também. O exagero, né? O romantismo exacerbado, o sentimentalismo exacerbado. E daí o romantismo brasileiro, a gente tem que considerar que ele foi tido como justamente o início, eu já comentei isso aqui anteriormente, mas justamente o início da transição da era colonial para a era nacional. A poesia romântica ela vai ser dividida em 3 gerações. A indianista, representada principalmente por Gonçalves Dias. A outra romântica, principalmente por Álvares de Azevedo, Junqueira Freire e Casimiro de Abreu. E a condoreira, representada por Castro Alves, que é um poeta abolicionista muito importante, que escreveu O Navio Negreiro. A gente vai se debruçar com calma sobre cada uma dessas gerações. Mas é interessante vocês já saberem, né? Já se contextualizarem sobre isso. Bom, agora partindo para o próximo slide, contexto no Brasil, a gente vai ver um pouco mais sobre como foi que isso aconteceu aqui, né? O romantismo. O marco inicial, considera-se o marco inicial do romantismo no Brasil, a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, do poeta Gonçalves de Magalhães, e ele vai mais ou menos até 1881, com a publicação do romance realista Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. A insatisfação das classes dominantes com o Império fez com que surgissem tentativas de dependência da metrópole, produzindo um sentimento de nacionalismo que culminaria com a Declaração da Independência em 1822 por Dom Pedro I, que eu já falei aqui. E o Brasil era uma das poucas colônias americanas que ainda sustentava o sistema econômico baseado no trabalho escravo, que gerou opiniões controversas por parte dos autores daquela época. Temos expressões literárias abolicionistas, como Gonçalves de Magalhães, por exemplo, outros que tratavam do tema superficialmente, como Bernardo Guimarães, e alguns que nem falavam sobre isso. Isso é uma questão um pouco mais política e ideológica que eu quero falar um pouco com vocês, que eu acho que é bem importante compreender sobre o romantismo, essa parte, tá? Então, partindo para o contexto europeu, eu achei importante trazer essa parte para vocês, que fala sobre a industrialização dos grandes centros. É uma contextualização um pouco mais de uma questão ideológica que acontecia nessa época, principalmente nesse período literário. Houve um delineamento das classes sociais, a burguesia com riquezas provenientes do comércio e os operários das indústrias. Logo, a literatura do período foi produzida pela classe dominante e para a classe dominante, deixando claro qual a ideologia defendida por seus autores. E aí eu botei uma explicação ali de o que é ideologia, para quem não sabe, né? É um conjunto de ideias ou pensamentos de um indivíduo ou grupo e que pode estar ligado a ações políticas, econômicas e sociais. Para entender isso, tem o próximo slide, que tem uma frase do Coutinho que eu coloquei, que eu acredito que seja bem próxima do que eu tô querendo colocar aqui como uma problemática necessária de ser entendida nesse período. Então ele fala ali: na América Latina, durante o século XIX, o sujeito enunciador do discurso, fundador do Estado-nação, tomou como base um projeto patriarcal e elitista, que exclui não só a mulher, mas índios, negros, analfabetos e, em muitos casos, aqueles que não possuíam nenhum tipo de propriedade. A preocupação dominante era marcar a diferença da nova nação com relação à matriz colonizadora. Mas o modelo era óbvio e, paradoxalmente, a metrópole,
Daí a necessidade de forjar-se uma homogeneidade que excluísse todas as diferenças. Do lado, ali na parte preta desse slide, tem uma breve explicação do que quer dizer essa frase. O que causa uma sensação de estranhamento é o paradoxo observado no período. Ao mesmo tempo em que ideias sobre o sentimento de nacionalidade aflorava nos corações dos brasileiros e demais latino-americanos, parte da população permanecia na miséria e ou em situações de escravidão, sem acesso à emancipação e aos direitos humanos básicos. O que isso quer dizer, então? Que essa literatura produzida da burguesia para a burguesia, ela não tinha uma preocupação com as minorias e com as coisas alarmantes e emergentes que estavam acontecendo na época. E, em conta disso, né, isso diz muito a respeito da ideologia própria de quem estava no poder e quem conseguia produzir literatura na época de modo, assim, que atingisse as outras pessoas, né? Os autores que escreviam e eram lidos, não somente os autores que existiam. Porque, obviamente, existiam autores que ninguém lê, sempre existiu, né? Mas nessa época era predominante um tipo específico que, como diz o Coutinho, que forjava uma homogeneidade. Para essa homogeneidade existir, para esse limiar existir, ele excluía tudo que não se encaixasse nesse modelo. Tudo que as pessoas não queriam ler, não queriam saber, né? Tudo que era para ser deixado à margem da sociedade não era acessado e, portanto, ninguém falava sobre isso. Isso é um problema bem grande do romantismo, na realidade, né? Depois, no próximo slide, as características mais importantes. Aqui eu separei algumas, mais adiante em outro slide vai ter elas bem delimitadas, nome por nome, mas aqui eu separei algumas com uma breve explicação do que é cada uma, né? Então, a predominância do verso livre, que é o sem métrica e sem entonação, e do verso branco, que é o sem rima, que possibilitou a maior liberdade de criação do poeta romântico, agora livre para expressar a sua individualidade. Coisa que já surge desde o que eu estava falando lá no começo, no contexto histórico, né, anterior, sobre a liberdade, né? Ela é uma coisa bem pautada, inclusive no modo como se escrevia. Os temas mais abordados, então, a nacionalidade, que eu já falei também bastante, tendo como principal temática ali a exaltação à natureza, quer dizer, se expressando, aparecendo, né, em forma de exaltação à natureza, retorno ao passado histórico e a criação de heróis nacionais, que aqui no Brasil vai ser o índio e na Europa vai ser o cavaleiro medieval. Aí, para valorização dos sentimentos, angústias, tristezas, paixões, felicidades, etc. Tudo é sentido em excesso, da tristeza, felicidade, do amor ao ódio, né? O olhar voltado para si mesmo e suas emoções, tudo muito em primeira pessoa, tudo com muita carga sentimental, individual e até egocêntrica, está refletido nos enredos que, em sua maioria, consistem em histórias de amor, ou, quando este não é o mote principal, em histórias em que o amor e a paixão prevalecem no final. Mesmo que não vá ser sobre isso a história toda, no final vai acabar sempre prevalecendo o sentimentalismo e o amor. Também a evasão para mundos distantes como forma de escapar à sua realidade, o escapismo, né? Essa característica está associada principalmente aos autores da chamada geração mal do século, autores acometidos pela tuberculose, a doença considerada o mal do século XIX, que almejavam uma vida de prazeres em países e territórios distantes para escapar à dor e à morte. O culto à natureza. A partir de agora, a natureza passa a entrar em contato com o eu romântico, refletindo seus estados de espíritos e sentimentos. Aqui no sentido metafórico, claro, né? Ele vai trazer, então, os autores vão usar metáforas sempre voltadas para a natureza, como, por exemplo, se sentindo leve como o vento, se sentindo em movimento como as árvores, sensível como as flores, e assim por diante. Então, vai ter sempre essa relação com a natureza. As principais características, então, no próximo slide, já mais delimitadas, né? Uma listinha. Oposição ao clássico, que eu falei lá no primeiro slide, estrutura longa de texto em prosa, desenvolvimento de uma trama central, narrativa ampla, refletindo uma sequência de tempo, vai seguir uma sequência temporal, começo, meio e fim. A gente sabe que existem histórias cíclicas, né, que elas começam pelo meio e aí ele te conta como começou pra te contar o fim. E aqui é o modelo clássico de começo, meio e fim de história, geralmente. O indivíduo passa a ser o centro das atenções, então mesmo que esteja contando uma guerra, o foco não vai ser a guerra, vai ser como o indivíduo está se sentindo sobre isso. Surgimento de um público consumidor,
a origem nos folhetins, né, e os folhetins que surgiram na França, que deram origem às novelas, que era muito mais consumido pelas mulheres da burguesia. Uso de versos livres e versos brancos na poesia, exaltação do nacionalismo, da natureza e da pátria, idealização da sociedade, do amor e da mulher, criação de um herói nacional, sentimentalismo e supervalorização das emoções pessoais, subjetivismo e egocentrismo, saudades da infância, eles são bem saudosistas, e fuga da realidade, né? Muitos daqui eu já citei, já expliquei melhor sobre eles. Num próximo slide, eu coloquei separado o nacionalismo e o sentimentalismo, porque são os principais, que aparecem com mais frequência e mais intensidade. As principais formas do nacionalismo aparecer, então, é incentivo à exaltação da natureza pátria, retorno ao passado histórico, resgate de grandes batalhas. Eles usam isso como uma ferramenta, né, falar das grandes batalhas e do passado histórico deles, para poder exaltar os grandes feitos da nação. Consequentemente, a criação do herói nacional, né? Na Europa, o cavaleiro medieval, como eu já tinha dito, e no Brasil, indígena. A natureza vista como uma extensão da pátria ou refúgio. O sentimentalismo, então, exagero, intensidade, amor sofrido, né? Sofrimento do jovem Werther, derrota do ego, frustração, tédio. Sentimentos muito intensos, não são sempre muito exagerados, muito sofridos ou muito intensos e vividos intensamente e loucamente, né? Aquela coisa visceral, assim. Então, gente, partindo para o nosso último slide do contexto do romantismo, eu coloquei aqui uma comparação entre o romantismo e o classicismo para vocês conseguirem estabelecer uma conexão com os últimos conteúdos que nós tivemos, né, na última videoaula da professora Louise, e os conteúdos do romantismo, para vocês estabelecerem essa relação. É interessante fazer isso porque também no nosso próximo movimento, que vai ser o realismo e o naturalismo, eles também vão ter muitos pontos contra o romantismo. O primeiro tópico que eu coloquei foi a ausência de modelo a ser seguido, enquanto no modelo clássico eles seguem um padrão, eles se espelham, né? Imitam determinados autores e determinado modo de vida, modo de escrita que eles achavam serem corretos, né? No romantismo a gente tem uma liberdade de expressão muito grande, o que permitia que eles não se prendessem a um modelo para seguir. No romantismo, o individualismo contra a universalidade do classicismo, universalidade num sentido de uma escrita que aborda um todo, né? Se preocupa com um todo, enquanto no romantismo ele se preocupa muito consigo mesmo. Seguindo a mesma linha de pensamento, uma visão pessoal e subjetiva, em consequência do individualismo, né? E no classicismo, uma visão impessoal e objetiva. No romantismo ainda, o resgate da Idade Média. No classicismo, a antiguidade clássica. O romantismo é cristão, enquanto o classicismo ele é pagão. O romantismo tem um apelo muito maior imaginativo, enquanto o classicismo ele tem um apelo muito maior para a inteligência, a razão. A sensibilidade do romantismo contra a razão do classicismo, o folclore contra a erudição do classicismo. Erudição aqui no sentido de uma pessoa erudita, que vai além de ser apenas uma pessoa inteligente, uma pessoa com conhecimentos, que ela tem um determinado comportamento, experiências de vida, é uma moral, né? Uma prudência, é um combo, né? A erudição é tudo isso em conjunto. E no classicismo isso era muito mais valorizado. O folclore do romantismo já diz respeito à valorização da cultura popular brasileira. E, por último, a imagem sentimental e objetiva do homem e da mulher, enquanto no classicismo é uma imagem racional do homem e da mulher. Então, com isso, nós finalizamos o contexto histórico do romantismo e vamos partir para a primeira geração, que são os próximos slides. Então, assim, gente, sobre a primeira geração do romantismo, é interessante pontuar o seguinte: ela vai acontecer mais ou menos de 1836 a 1852, isso no Brasil, né? Tendo essas duas denominações, nacionalismo e indianismo. A popularizada no Brasil é indianismo. Então, logo ali no primeiro slide, eu coloquei um contexto que era o que a gente já estava conversando, assim, né? Que ela é marcada por esse binômio nacionalismo e indianismo. O marco inicial é a publicação dos Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. No contexto histórico, a recente independência do Brasil, absorvido pelo pensamento nacionalista ufanista do país, fazendo com que os escritores desse período buscassem temáticas que definissem a identidade nacional. Por esse motivo, o tema do índio é muito explorado nessa fase conhecida por indianismo. Uma coisa que eu queria comentar com você sobre esse termo do indianismo é o seguinte: na Europa, quando o romantismo começou a acontecer, foi durante a Idade Média.
Média. O Brasil não teve esse período medieval. E os ideais de um herói criados, né, na Idade Média eram justamente o do cavaleiro medieval. E o romantismo era inspirado nisso tudo, nesse cavaleiro medieval, com uma tentativa de retomar a nacionalidade e os valores da nação. E aí o Brasil, se espelhando nisso, eles tentaram pensar o que eles teriam como um herói. Uma figura completamente natural daqui e que representasse toda essa figura do que é o brasileiro. Então eles escolheram um índio, só que um índio com características de um cavaleiro medieval. Daí que vai surgir esse índio extremamente idealizado, com uma força exagerada, assim, é um cara fora, assim, fora. Não é um índio como a gente tá acostumado a ver no cinema hoje em dia, ou enfim, não é uma figura de um índio que cuida da natureza, é a figura de um índio que arranca árvores com as mãos, e ele é um ogro, e ele é um Hulk, assim. É essa figura de índio baseado no cavaleiro, então ele tem essa inspiração europeia, né, e é bem fora da realidade, é uma coisa absurda e idealizada. Tem uma das obras prosa, inclusive, do romantismo, que agora eu não vou lembrar exatamente qual é a obra que isso acontece, mas onde um índio, ele derruba uma árvore na peitada, ele dá uma peitada na árvore e ele derruba essa árvore. É nesse nível, assim. É uma coisa realmente bem absurda. Mas é interessante trazer para vocês saberem da onde que surgiu, né? Qual foi a ideia. E daí, então, surgiu justamente do guerreiro medieval. É uma inspiração. No próximo slide, nós temos as características da primeira geração romântica. Primeiramente, a exaltação da natureza e da liberdade. Então, a natureza vai ser o plano de fundo para essas histórias dos índios, né? Ou, enfim, do que eles forem abordar nessas histórias. Geralmente, a natureza vai aparecer como um plano de fundo, né? A religiosidade, que vem juntamente com a imagem do índio. Por quê? Quando a gente pega essa imagem do índio naquela época, visando a era colonial que aconteceu no momento anterior, o índio é uma figura que foi catequizada pelos jesuítas, né? Então, ele é atrelado constantemente à religiosidade nesse contexto. A gente sabe que hoje em dia não é bem por aí, eles têm os próprios rituais deles, enfim, a própria fé, mas naquela época eles eram atrelados a justamente esse elemento, que é uma coisa também trazida da Europa, né? Eles exaltavam a nação, valorizando a natureza local e a religiosidade. E aí, disso se faz o herói, né? A figura do índio ou indianismo, que eu já falei, né? Considerado o herói nacional por excelência, ou seja, ele foi escolhido, né? Para ser o herói, que deu nome à própria geração. Sentimentalismo e emoções. Nacionalismo ufanista, que é esse... o ufanismo é essa pessoa que... Uma pessoa ufanista é uma pessoa que ela procura valorizar os feitos da própria nação, né? Que se orgulha, é o patriota, né? O brasileirismo, ou seja, a linguagem própria próxima do coloquial, né? Uma linguagem um pouco mais acessível. Eles tentam fugir um pouco desses padrões clássicos enferrujados, né? Eles tentam justamente se aproximarem um pouco mais do público. Então, gente, agora vamos seguir para a última característica da primeira geração romântica aqui do slide, que é justamente o mito do bom selvagem, né? Que é do filósofo Rousseau, e ele fala sobre o homem que ele é bom naturalmente, porém a sociedade o corrompe. E o índio seria justamente esse homem antes de ser corrompido. Valente, defensor de sua terra, com seus ideais morais intactos. Partindo para o próximo slide, eu coloquei algumas informações sobre o que eles usaram para a construção da identidade nacional. Uma das coisas foi o resgate de símbolos anteriores à chegada dos portugueses e a outra, a divulgação dos ideais românticos. O resgate dos símbolos anteriores à chegada dos portugueses foi justamente recuperar essa natureza virgem e exuberante, né, símbolo do paraíso bíblico, onde habitava o índio, tendo essa imagem do índio heróico e cortês. A divulgação dos ideais românticos foi por meio dessa honra individual do próprio herói, no caso, geralmente, nas histórias, honestidade dos sentimentos intensos, verdadeiros, sinceros e viscerais, e a bravura do herói. Tudo isso seriam os artifícios que eles estavam usando para recuperar essa identidade que foi perdida no processo de colonização. Partindo para os principais autores e obras. Botei aqui o Gonçalves de Magalhães, que eu já falei trocentas vezes o nome dele e o nome da obra que ele fez, né?
ele foi basicamente o introdutor, né? Que o primeiro que fez essa literatura ufanista, celebrando a nacionalidade, temas religiosos, repudiando a estética clássica e a temática pagã. Ele foi o que deu início, mas não foi ele que fez a história, né, desse período literário. E além da poesia lírica, eu achei interessante a gente citar aqui também que ele também escreveu A Confederação dos Tamoios, em 1856, que é um poema inspirado em poemas épicos que versa sobre a rebelião dos indígenas contra os colonizadores portugueses, ocorrida entre os anos de 1554 e 1567. E ele fez esse livro justamente a favor dos índios, defendendo os índios como guerreiros, empenhados em defender a própria terra, né? Mostrando esse forte sentimento nacionalista e mesmo que ainda não existisse um país de fato, né? Então ele que coloca os índios como os primeiros heróis nacionais. O Gonçalves de Magalhães, ele tem ele faz esse empurrão. Então partimos para o próximo slide, que é justamente a pessoa que fez o nome da poesia romântica de primeira geração, que é o Gonçalves Dias, que escreveu tão conhecida Canção do Exílio, né? Todo mundo conhece, tem o verso dela no nosso hino do Brasil. Aí eu botei algumas informações aqui sobre ele, né? Que ele foi poeta, jornalista, professor, etnógrafo, advogado, teatrólogo, tudo isso. E foi um dos mais representativos poetas dessa primeira fase romântica. Além da Canção do Exílio, ele escreveu o Jucapirama e os Timbiras. Na Canção do Exílio tem as principais características do romantismo. Ele é saudosista, nacionalista, ele exalta a natureza e tem uma visão bem idealizada da própria pátria. Tudo isso ele está em Portugal. Então no próximo slide a gente pode observar a cara do Gonçalves Dias, que eu coloquei ali pra gente ver. E o poema Minha Terra Tem Palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, blá blá blá, toda essa coisa. Tem a frasezinha ali que tem no hino do Brasil: nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossas flores têm mais vida, nossa vida mais amores. E basicamente ele estava fora daqui, em Portugal, e ele estava escrevendo sobre as lembranças que ele tinha do Brasil, essas coisas lindíssimas que existiam no Brasil, a natureza linda do Brasil, toda essa beleza maravilhosa tropical, não é mesmo? Que era extremamente idealizado na época. Toda essa beleza, essa coisa linda que era o Brasil vai ser quebrada no realismo, mas vamos chegar lá ainda. Romantismo é essa romantização, né? Extrema. Depois eu coloquei mais algumas características do Gonçalves Dias, sendo então a natureza e saudade entrelaçadas, sofrimento por um amor impossível, é um clássico do romantismo, eles sofrem por não conseguir alguém. Agora a gente vai ver na segunda geração, que é o mal do século, que eles sofrem, eles não conseguem e aí eles chegam ao suicídio. Eles chegam ao extremo desespero por amor, assim. Mas aqui ainda não. A primeira geração ainda não chega nesse ponto. Anseios e inquietações dão um ar de lirismo amoroso. Ou seja, ele também é um cara ansioso e inquieto, como todos nós. E um grande apelo ao indianismo. Ele fala bastante sobre isso, versa bastante sobre isso. Partindo para o próximo slide, eu coloquei algumas informações sobre a prosa romântica. Acho interessante colocar para vocês aqui que eu não vou me debruçar sobre a prosa romântica. Eu vou deixar isso para as próximas aulas de segunda e terceira geração. Coloquei aqui, basicamente, qual foi o marco inicial da prosa romântica, né? Do romance romântico. Os folhetins, que surgiram na França e deram origem às novelas, que tem uma ordem sequencial, pode ser comparado facilmente com as nossas séries que a gente assiste hoje em dia no Netflix, na televisão, novela, enfim, que é essa ordem de capítulos, né? Os folhetins eram assim, eram lançados semanalmente, mensalmente, em capítulos, e o romance romântico foi inspirado nesse modelo. Eram histórias também um tanto quanto superficiais, previsíveis. Eram sempre uma coisa que a gente sabia no que ia acabar, né? Não era sempre o mesmo enredo com personagens diferentes. Os personagens também não eram muito aprofundados, não eram um grande trabalho em cima disso. Maniqueísmo também é uma característica ou seja, o maniqueísmo é essa oposição o tempo todo. O bem contra o mal, o herói contra o bandido, o vilão e o mocinho. Enfim, é sempre o bem contra o mal nessas histórias. No final, o bem vence, né? Assim, os finais, aqui foi o que eu coloquei. O final, ele é feliz ou ele é trágico. Ou vai acabar em casamento ou vai acabar em morte, basicamente. Resumidamente, é isso. Dizem que o primeiro romance brasileiro foi A Moreninha, do Joaquim Manoel de Macedo. Mas acho interessante colocar aqui que foi o primeiro romance de sucesso brasileiro. Tiveram outros também. Acho interessante também falar que a prosa, o romance romântico, o romance se
caracteriza, é um gênero literário, e ele se caracteriza basicamente por um texto extenso, assim, né? Diferente da poesia, que ocupa uma metade da folha, a prosa vai ocupar uma folha inteira, vai ser uma história com continuação e etc, né? Basicamente, o romance romântico é isso. Nem todo romance vai ser romântico, não é um pleonasmo. O último slide, então, eu coloquei mais 2 autores que são importantíssimos na prosa. O Manuel Antônio de Almeida, que escreveu, ele foi escritor, jornalista, médico e professor brasileiro, fez uma única obra, mas que eu acho importantíssima de colocar aqui, que foi Memórias de um Sargento de Milícias, datada de 1852, que é justamente o ano que se encerra a primeira geração do romantismo. Memórias de um Sargento de Milícias é um puta de um livro, então eu vou colocar aqui não só como um livro importante dessa fase, mas também uma recomendação de leitura. Depois, por último, e não menos importante, muito pelo contrário, temos José Martiniano de Alencar, o nosso José de Alencar. Foi um cronista, romancista, jornalista, crítico político, advogado e dramaturgo. Ele fez tudo, né? E ele é muito conhecido, assim, ele foi o único autor da prosa, do romantismo, que escreveu em todos os nichos, todas as vertentes do romantismo, da prosa romântica. Ele escreveu romances urbanos, regionalistas, históricos, indianistas, ele escreveu tudo. Depois, na próxima aula sobre prosa, acredito que vamos entrar um pouco melhor nessas vertentes mais especificamente. Mas ele escreveu sobre tudo. Uma das obras mais famosas dele é o Guarani, temos a Iracema também, o Sertanejo, o Birajara, a Viuvinha, todas essas obras que ele escreveu têm essa imagem, a maior parte do índio e tal, super idealizado, é uma coisa muito romantizada. Ele é a cara do romantismo brasileiro. O José de Alencar, ele é a figura do romantismo brasileiro juntamente com o Gonçalves Dias neste momento. Então, gente, pra finalizar, gostaria de ter agradecido vocês por terem assistido até aqui. Vai rolar uma segunda aula, segunda e terceira geração da poesia, mais um estudo maior sobre a prosa romântica e, pra finalizar, exercícios. Espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo até aqui. Eu me dediquei bastante pra fazer essa aula. Tive muita trabalheira pra gravar. Foi bem complicado. Não sou youtuber. Muito pelo contrário. Então, foi um desafio, mas a gente tá aí, né, se esforçando bastante, tentando levar um conteúdo massa pra vocês e fazendo tudo isso pelo amor à educação, pela educação popular, pela alternativa, por literatura, por tudo, basicamente. Caso vocês tenham alguma dúvida, tanto, né, os alunos das minhas turmas, a 13 e 4, eu vou estar disponível. Algumas coisas eu tive que passar meio rápido aqui, então talvez algumas coisas não fiquem claras, mas eu espero que tenham ficado. Se vocês tiverem alguma pergunta em específico, quiserem perguntar aqui nos comentários, podem perguntar. Se quiserem me chamar no privado, eu sempre estou disponível, né, pra responder no WhatsApp, no privado. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido, bons estudos e qualquer coisa me chamem.